E aí, Overflow Podcast, nós estamos de volta e hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro Overflow. Tô aqui com o Renan, E ele aí, vai gente? conduzir toda essa conversa. Bora. Hoje a gente vai falar sobre o livro Overflow, mas não só sobre o livro, né? Porque o Overflow ele já nasceu antes, então a gente vai caminhar por essa ideia hoje, entender como nasceu isso tudo, do Overflow, o podcast, o próprio livro e quais são os próximos passos que vai acontecer aí para que você viva também um Overflow na sua vida, beleza? Então, acho que a primeira pergunta para a gente já começar com tudo é da onde surgiu essa ideia do Overflow, né? Então, o Overflow, na verdade, é um tema que eu recebi uma palavra profética na escola da Bethel que eu fiz. E aí, uma das palavras proféticas que eu recebi é que tudo aquilo que eu recebi lá, eu tinha que transbordar. E essa já era uma promessa minha, né, de como eu iria fazer com o conteúdo, né? Porque, não sei se vocês sabem a história, se vocês me acompanham desde lá, mas eu não tinha o dinheiro para poder fazer a escola. E era R$ 5.000, era US$ 1.000. E aí eu queria muito fazer, era meu sonho fazer. E eles orientaram, cara, ora e vê o que Deus vai mandar você fazer, porque o que ele mandar você fazer, ele vai te abençoar para você ter sucesso, né? E aí no momento de oração, Deus falou: você não vai fazer nada, eu vou fazer tudo. E eu, o que é tudo? Né? E aí Deus, não, você só vai confiar em mim e eu vou fazer as pessoas semearem no seu ministério, semearem na sua vida. E aí eu falei, então tá, então eu vou gravar só um vídeo falando que elas podem fazer isso para eu poder fazer a escola. E foi o que eu fiz, coloquei no meu Instagram na época. E aí as pessoas começaram a mandar Pix. E foi realmente um processo de dependência do Senhor, assim, porque no começo entrou uns R$ 1.000 e poucos. E eu falei, nossa, vai dar certo, né? Em 3 dias, R$ 1.000 e poucos, eu vou chegar até os 5.000 logo, logo. E aí depois parou de cair todo o Pix do mundo, parou de cair na minha conta e aí, tipo, eu fui começando a ficar em desespero. Eu tinha agendas em outras igrejas, eu falava, né? As pessoas até no final, teve uma menina que me marcou essa história, que ela chegou pra mim e falou assim: ah, eu não tenho nada pra te oferecer, mas eu vendo trufas, eu vou te dar esse pote de trufas pra você vender. Se você vender, você vai conseguir aí uns R$ 300. E eu falei, mas eu não posso vender. E ela, não, mas é muito fácil vender, as trufas são muito gostosas. Eu falei, não, não é essa a questão. Deus disse que eu não posso fazer nada pra conseguir o dinheiro. Eu só posso esperar nele e o dinheiro vai chegar. E várias pessoas também me aconselhavam, né? Faz uma rifa, faz isso. Eu falava, cara, eu não posso. Deus não disse pra mim isso. Deus disse que as pessoas iam ofertar cada centavo. E foi assim. E aí, no dia que eu consegui, fui me matricular lá, eu consegui o dinheiro todo, bem no último dia, certinho. Chegou os meus últimos R$ 200 que faltava. E aí eu me matriculei. E aí eu fiz um vídeo agradecendo pelas ofertas. Eu disse, olha, tudo que eu receber eu vou transbordar para a vida de vocês aqui no Instagram, YouTube e tal. E por um tempo eu retive muito do que eu recebi, né? Até porque é uma coisa que eles ensinam, né? Cara, vocês estão ganhando aqui sementes, então não saiam distribuindo sementes. Plantem essas sementes em vocês e quando elas se tornarem árvores, elas vão frutificar. E esses frutos vocês dão aos outros. Isso até é um erro muito de adolescentes, né? E jovens, eles fazem muito isso. Sim. Eles querem pegar aquilo que eles recebem, tipo, eles vão numa conferência, como a gente teve a conferência agora, eles vão num retiro, tem o Summer, e aí, tipo, caraca, tem coisas aqui novas, tem coisas mais maravilhosas que Deus me revelou aqui, eu vou chegar na minha igreja, eu vou mudar tudo, eu vou compartilhar isso com o meu líder, eu compartilho isso com o pastor, e eu quero ver como que isso vai acontecer aqui na minha igreja. Só que às vezes Deus quer que tu guarde aquela semente em você para ela se tornar uma árvore e aí você vai frutificar e aí sim as pessoas vão poder comer do fruto que você produziu. Então eu entendi isso e aí depois de muito tempo a gente começou né, foi 1 ano e meio de escola e aí mais ou menos no fim da escola começou a vir esse desejo no meu coração de começar a compartilhar de forma mais intencional tudo que eu recebi assim abertamente. E é isso. Então, overflow foi essa palavra. Tipo, tudo que você receber transborda. E a gente tá aí com vários projetos para isso acontecer. E eu acho que o mais legal disso tudo é entender que quando tu começou com essa ideia de. Com essa ideia não, né? Que Deus trouxe no sentido de, cara, você não vai fazer nada, mas você só vai receber. É muito na ideia como se você realmente tivesse, fosse um copo e tivesse só recebendo, recebendo, até o momento que ia encher e chegar num lugar de transbordar, que é onde veio todo esse conteúdo que você tem transbordado até hoje sobre a vida de muitos jovens e adolescentes. Então,
Eu acho que a partir dali realmente foi o famoso start que você, como você disse, essa questão da semente, você foi guardando muito isso até chegar o momento de frutificar e você começar a dar esses frutos como podcast, conteúdos, pregações, o próprio livro, para que pessoas fossem transformadas por isso também. E desde quando isso nasceu, dentro de você do Overflow, como tu conseguiu trazer isso para um lado de prática, né? Porque muita gente hoje em dia tem muitas ideias, tem muitos planos, coisas que o próprio Senhor entrega para elas, mas elas ficam travadas em como colocar isso em prática. Como foi para você trazer isso para esse lugar de ação? Eu acho que tudo é entender o tempo de Deus. Como eu falei, tem tempo de você reter aquela semente, esperar ela germinar. E tem tempo que você entende, cara, Deus está querendo que eu faça uma coisa, ou que eu coloque a minha cara na internet, que eu fale com as pessoas, que eu discipule, que eu lidere um grupo pequeno. Então, é entender o tempo de Deus para aquilo ali acontecer. E nem sempre a ideia inicial, assim, a gente pode sonhar com coisas grandiosas. A gente vai ter uma conferência no Rio Centro, sei lá. A gente pode ter esses sonhos, mas nem sempre isso é gerado de imediato para esse lugar, entende? Às vezes é um começo, né? E vai indo até chegar nesse lugar. Então, é tempo de você ir construindo junto isso. Legal. Agora vamos entrar numa parte mais prática do livro. Quando a gente vai ler o livro, e você deixou isso muito claro lá na internet, no seu Instagram, quando você foi falando dele, que ele veio baseado em 3 partes. Você dividiu ele no lugar de entender quem você é, entender sobre quem Deus é e depois ir para um lugar de transbordar. Como você montou essa questão? Como foi o critério para montar esse livro e nessa divisão? Então, eu primeiro, na verdade, pensei em como gerar um livro que as pessoas fossem até o fim. Porque eu queria muito que as pessoas não abandonassem o livro. Então, elas tinham que gostar de ler o livro. Eu tinha que ser um livro pequeno. Eu pensei, cara, muitos adolescentes hoje não estão lendo nada, eles leem só mensagem de WhatsApp. E eu falei, cara, a gente tem que E fazer. lê ainda, tipo assim, você é V e o C, porque é P e o Q. E às vezes lê mal, né? Tu lê aquilo ali, ele não entendeu o que ele leu. Uhum. Né? Não tem pontuação, não tem nada. Então, eu fico, cara, a gente tem que fazer alguma coisa por essa geração, a gente tem que produzir algo de conteúdo de valor para essa geração. Então, eu falei, esse livro tem que ser um livro que consiga aproximar essa geração, consiga trazer essa geração para esse mundo de leitura. Aí, eu pensei, como é que é o livro que eu gosto de ler? E os livros que eu gosto de ler, assim, que eu fico fascinado para terminar, porque tem livros hoje eu entendo que eu tenho que ler. Então, independente de eu gostar ou não do livro, se aquele é o conteúdo que eu estou precisando, eu vou até o final. Mas, qual é o livro que me fascina para eu ler até, né? Quando eu fico, meu Deus, eu preciso saber o final. É esse livro conversa ali, onde alguém está contando uma história da vida dele, onde tem princípios bíblicos ali no meio e tal. E aí eu peguei essa referência que eu gosto e eu falei, meu livro vai ser assim. E aí, primeiro, eu queria chegar nesse lugar de transbordar. Só que, para mim, o transbordar, é o que a gente está falando, né? É a consequência de ser cheio, de ser muito cheio. Tu enche até transbordar. Tu não só transborda, né? Eu decidi que eu vou transbordar amanhã. Beleza, mas se tu estiver vazio, tu vai transbordar o quê? Nada, né? Então, quando eu pensei, cara, então para eu chegar no final, o final do livro é o transbordar, mas não o começo. O começo do livro é ser cheio. E é ser cheio de quê? Primeiro da revelação de quem Deus é, porque se você não sabe quem Deus é, não vai adiantar de nada. Então aí começa, a primeira parte é quem Deus é. E aí a segunda parte é quem eu sou. Porque Deus não só quer que eu conheça Ele, mas que eu me conheça. Que eu reconheça tudo que Ele fez em mim. Que Ele fez por mim, em mim e quem Ele me fez para ser. E aí depois disso eu consigo transbordar. Então foi todo esse processo que eu gerei, né? Para parte 1, parte 2 e a parte 3. E até deram a ideia de fazer 3 livros, né? Tipo, quem Deus é, quem eu sou e o transbordar, né, o overflow, mas eu quis colocar tudo em um só, até para ter essa coisa o livro estar completo, não ficar naquela coisa, né, de tipo assim, continua na próxima temporada. Então, o livro meio que está completo, mas tem muito conteúdo que eu não abordei, que provavelmente vem nos próximos. Isso é legal porque você já pode cair dentro do famoso pack, o flow, né? Que aí é o fluir em Deus, em saber quem você é. E aí o terceiro ponto também, e dentro disso tudo você já entra pro transbordar. Mas dentro disso tudo,
qual foi a parte mais difícil que você teve para escrever esse livro? Tipo, a mais difícil no sentido de a que mais te impactou, a que você falou, cara, essa parte aqui é onde vai assim, virar a cabeça da pessoa que tá lendo. Teve um capítulo que eu não lembro qual exatamente, né? Porque, assim, o livro, ele simplesmente nasceu mesmo, né? Tipo, eu escrevi praticamente um capítulo por dia e em 9 dias ele estava pronto. Só que eu não escrevi 9 dias direto. Eu tava escrevendo e aí eu fui escrevendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, acho. Ou 6, que eu parei. E aí, tipo, veio uma coisa, tipo assim, um desânimo, uma coisa tipo, não sei se eu vou continuar fazendo isso, não sei se vai dar certo isso aqui, não sei se as pessoas vão gostar e tal, aquela coisa, né? E aí, nesse desânimo, eu acabei escrevendo um capítulo inteiro. Só que eu li depois aquele capítulo e falei, cara, isso aqui não tem nada a ver. Não é que eu não tinha nada a ver, tipo, heresia, não era isso. Mas tipo, eu falei, cara, isso não tem nada a ver com o que eu quero escrever. Isso não tem nada a ver com o... Tipo, tava assim, vários conceitos soltos. Tava parecendo uma pregação coach. Várias frases de efeito, mas nada ligado com nada. Eu falei, cara, isso aqui não combina comigo, não. Não é exatamente o que eu quero. E aí, eu refiz aquele capítulo inteiro. Mas eu não refiz imediatamente. Tipo, foi uma semana depois que eu refiz. E aí eu refiz aquele capítulo e aí engatei. E aí nos outros eu fui até o final, mas 7, 8, 9. E aí terminei o livro. Ele ia ter 3 capítulos, ele ia ter 12 capítulos. Ia ser 4 da primeira parte, 4 da segunda parte, 4 da última parte. Só que ia ficar muito grande. E aí eu tive que reduzir. Então, tem muita coisa que não entrou, mas vai ter mais livro, eu creio. E eu lembro, nessa parte que estava escrevendo, que nesse momento onde você chegou pode-se dizer um desânimo, né? Que você falou, cara, não sei se vai dar certo, não sei se isso vai para frente. E nesse momento foi onde tinha dado o problema do livro todo sumir. Cara... Ainda teve essa parte. Isso são coisas que vocês não sabem, né? Tipo, o livro tá bonitinho aqui, tudo preparado, mas foi uma luta na preparação dele todo. Que a gente estava com o notebook, aí tudo que estava no notebook sumiu, aí a gente só recuperou porque já tinha mandado para algumas pessoas lerem para ver, só que depois... Eu mandava capítulo isolado, tipo assim, lê o capítulo 3 e vê o que tu acha, lê o capítulo 2 e vê o que tu acha. Então, tinha os capítulos em PDF, mas depois de mandar, eu ainda tinha revisado, trocado algumas coisas, e simplesmente apagou o arquivo que tinha tudo. Da noite pro né? dia. E aí eu tive que pegar os arquivos que estavam com as pessoas, copiar, colar e reescrever algumas coisas. Até mais pro final, a minha esposa Ana, ela tinha lido tipo, o livro praticamente todo e aí eu fui reli o livro. Eu li o meu livro 3 vezes antes de mandar para alguém ler ele inteiro. O Walter leu ele, e que fez o prefácio, né? E, tipo, antes de eu mandar para ele, eu li o meu livro inteiro 3 vezes para eu poder ler quando eu estava escrevendo. Eu ia e voltava e li mais 2 vezes depois. E eu falei assim, cara, eu tinha que mudar muitas coisas ainda. Aí eu fui trocando, fui mudando, adaptando umas linguagens. Até porque tem coisas que eu penso assim, cara, o adolescente não vai entender isso aqui porque isso era da minha época. Eu tenho 31 agora. Quem tem 15, já passou 15 anos isso aqui. Provavelmente não é a mesma forma. E aí eu trocava alguma coisa e tal. Tentei deixar bem atual. Então foi pesado, assim. Tipo, desaparecer tudo ter um Exatamente. Nossa, tu vou ter que recomeçar, não vai dar certo. Tal. Vale ressaltar que ele não ficou velho. As coisas que mudaram muito rápido. Porque se pegar da Copa do Mundo de 2014 pra cá, o tanto de coisa que mudou, tipo, assim, né? É algo muito doido. Não. Exatamente. Tipo, antes pandemia pra pós-pandemia, nossa, foi uma mudança. Foi uma mudança gigantesca. Então, a gente tem essa percepção, tipo, a pessoa ficou mais velha. Não, cara, o mundo que acelerou muito rápido mesmo. E eu lembro, dentro dessa questão toda, do livro que tu ainda faltava coisa, porque ele diminuiu muita coisa do livro. E aí, quando chegou na parte de diagramar, né, que se fala, teve que diminuir muita coisa, teve que trocar muita coisa. Ele tem a mania de colocar pra, se eu não me engano, né? Nossa, foi um trabalho, porque tinha que toda hora, parece que tirar o tanto de pra que ele tinha munição pra uma guerra. Pra. Foi uma luta pra produzir esse livro, mas... Várias coisas, tipo, que eu falei, meu Deus do céu. Eu não sabia que eu tinha tanto vício de linguagem. Eu percebi um que eu tenho, que é falar né? E eu preciso matar esse vício, mas é muito difícil, gente.
Mas é porque ele foi muito na ideia de fazer o livro numa conversa. Porque tem gente que quando ele entra para fazer um livro, ele usa tudo no máximo ali, correção certinha. Mas como ele tava na ideia de, cara, eu vou escrever conversando, então ele colocava, às vezes ia escrever você ou coisa assim, ele abreviava também, porque era uma conversa, né? E tanto quando você vai ler o livro hoje, você sente que é uma conversa, porque ele conta a história dele, eu lendo, tipo assim, tem uma história, aí no meio da história ou no fim da história, quando vai entrar, ele do nada para e ele tipo, quebra a quarta parede e conversa com você dentro da história. Tipo assim, ele tava falando do negócio que foi pra casa da avó dele, e aí do nada ele fala, exatamente, aquela avó que tinha um negócio das panelas lá de comida, tipo, ele quebrou a história no meio pra lembrar a questão da história lá do início. Eu falei, caraca, isso é muito legal, né? Porque tu é pego desprevenido, mas faz muito sentido. Então é muito legal ler esse livro, cara, por causa desse ponto que eu, tipo, gostei muito, né? Que ele se dedicou muito pra chegar nesse lugar. Essa semana a Júlia mandou mensagem falando, né, que ela gostou muito porque parece que ela passou, acho que ela leu uma semana, alguma coisa assim. Ela falou, parece que eu passei uma semana de discipulado contigo, te ouvindo todo dia. E eu acho isso muito interessante, esse poder. E até por isso que eu tô motivado a continuar com essa jornada de escritor. Porque para mim os meus livros vão ser para isso. Eu não tô aqui para tentar apresentar uma teologia gigantesca e nova e daqui a 10 anos, daqui a 100 anos vão falar, uau, como ele era um teólogo fantástico. Não. Mas eu acho que eu tô aqui para apresentar uma vida com Jesus muito simples, muito prática, e por isso é um discipulado, entendeu? É para como você pode aplicar para tua vida esses princípios, esse conhecer de Deus e como isso tudo vai transformar teu dia a dia. Eu acho que tá todo mundo muito envolvido numa religiosidade pesada, sabe? Rotina religiosa de ir à igreja, de cantar canções, de levantar Sim. as mãos, apaga a luz, chora e acha que isso é uma vida que está agradando muito a Deus. Mas às vezes não está. Porque pode ser tudo isso muito vazio de um relacionamento real. O livro é para te inspirar para ter um relacionamento real, para você conversar, para você ser moldado por ele e chegar a um lugar de transformação para transbordar. No livro, quando a gente vai ver, tem vários momentos que você vem confrontando muitas mentiras, questões até sobre uma religiosidade que existe hoje no meio dos jovens adolescentes, por causa de crenças que foram criadas, né? Não só por pais ou mães, mas também pelo próprio mundo hoje, de pessoas que estão governando e na própria internet. E no seu livro, você combatendo isso, como você ficou com essa ideia no sentido de, cara, como elas vão receber essa questão? Ué, eu acho que eu não liguei, não. Tipo assim, problema, não gostou, o problema é seu. Tipo assim, eu escrevi o que eu acredito, entendeu? Se você não acredita, beleza, guarda tua crença contigo e eu fico com a minha. Isso também não te faz odiar o meu livro, queimar ele em praça pública. Mas eu acho que toda ideia é válida para você pensar, cara, será que ele não tá certo nisso? Nesse ponto? Toda vez que eu sou confrontado em alguma questão, meus amigos sempre levantam pontos e eu fico assim, cara, pode ser que eu esteja errado mesmo, deixa eu pensar. E rever o que... Ou às vezes eu tô entendendo errado. Cara, será que eu tô entendendo realmente o que aquela pessoa tá dizendo? Às vezes eu nem tô entendendo o que ela tá dizendo no todo. Então eu tento rever tudo. E aí a mesma coisa eu acredito que com o livro. Cara, tá falando aqui que eu aprendi errado, que eu fui manipulado. Será que foi mesmo? Pensa aí. Às vezes o que tu acredita ser aquela bandeira que tu nasceu pra defender, na verdade é só uma cortina de fumaça que jogaram pra uma coisa muito maior não ser percebida. Exatamente. Tanto que bem no início tem aquela frase destacada que todo mundo repostou, todo mundo curtiu, porque ela é muito boa, né? Tipo, a gente conhece Deus como Senhor, como nosso Deus, mas será que a gente conhece Ele como nosso Pai? E às vezes a gente tá nessa questão, tipo assim, a gente conhece Deus como Senhor, e aí a gente vê que Ele como Senhor não é igual a questão que você traz Ele como um Pai. E às vezes, quando vai para esse lugar, a gente vai com uma mente fechada, né? Só que a gente não conhece Deus como Pai. E aí, ter esse lugar de se abrir para entender realmente, para conhecer esse Deus Pai, é algo que pode te ajudar muito a te transformar nessa questão da mentalidade. Até eu acho que como Senhor a gente não sabe bem o que. Né? A gente conhece Deus, será que a gente conhece Deus? Esse é o ponto. Porque as pessoas se relacionam com um Deus Senhor. Mas será que elas se relacionam da maneira correta? Isso é um papo para outro podcast. Vou esperar terça-feira que vem
eu prego na minha igreja sobre isso, e aí um podcast só sobre o Deus Senhor é legal. Será que ele é teu Senhor de verdade? Isso é bom, hein? Então, já ativa o sininho. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda o podcast pra galera, porque aqui vai voltar muitos conteúdos e conteúdos poderosos que vai abençoar a sua vida para você transbordar. Vai te edificar. Agora, trazendo para esse lado, qual é a mudança de mentalidade que você mais espera com a questão da leitura do livro? Eu acho que é essa parada de abandonar a religiosidade. Tipo assim, cara, eu não tenho que ficar agradando todo mundo, eu não tenho que ficar fingindo ser crente. Deus não tá procurando a minha máscara, ele tá procurando a verdade, meu coração, minha sinceridade. E só através disso a gente consegue transformação. Então, sem isso, sem transformação, não tem transbordar, né? Transformação é o princípio. Ser cheio de Deus, aí ele vai te transformando e aí você transborda. Então, não finja, cara. Eu acho muito ruim quando os adolescentes e jovens eles estão num lugar de fingimento, de seja sincero, seja transparente e mostra que tu tá disposto. Caraca, cara, eu tenho erros mesmo, eu falho nisso, mas o que eu mais quero é ser mudado. Eu lembro lá no começo do meu casamento que eu tinha muitas falhas, eu e a Ana, a gente tinha muitos atritos. E aí eu sempre falava pra ela, cara, eu não sei ser marido ainda não. Eu não aprendi, porque eu não tinha pai. Então eu não vi meu pai sendo marido. Eu nunca vi ninguém sendo marido de perto. Então como que eu vou ser marido bem se eu nunca fui ensinado a ser marido? Meu avô morreu. Então, tipo, não tinha referência de um marido pra eu poder falar, caraca, é assim que é marido. Tive um líder de jovens que era muito... a gente conviveu muito dentro da casa dele. Ele era um ótimo marido, ele é, né, ainda. Mas foi pouco tempo pra me modelar. Ele me modelou muito mais como um pai ali presente do que como eu consegui enxergar o marido. E falei, porque naquela época eu nem queria casar. Então não era assim, a pessoa que eu tava olhando e falando, nossa, eu vou ser marido assim. Então não era. E aí, tipo, eu falava pra Ana, cara, eu ainda não sei ser marido, mas eu vou ser transformado. Eu tô sendo sincero, que eu erro, que eu falho, eu não sei ser como você gostaria, mas eu vou para um lugar de transformação. E aí a mesma coisa a gente tem que viver com Deus, sabe? Deus, eu ainda não sei ser seu filho. Eu cresci e vivi sem ser filho, longe da sua presença, perdido, enganado pelo pecado, e agora eu tô aprendendo a ser teu filho, então me perdoa mais uma vez e me ensina mais, Senhor. Como é que eu posso ser mais teu filho? Como é que eu posso ser mais parecido contigo? E aí Deus vai te conduzir para esse lugar. Isso é santidade. E algo que esses dias eu estava vendo também, que existe muita gente e muitas igrejas, pessoas que pregam, ou líderes, trazendo a ideia de um bom cristão não luta contra isso. Exemplo, um bom cristão ele não luta contra a questão da pornografia, ou não luta contra a questão do desejo, né? Ele já venceu isso. E, cara, não, tipo, um bom cristão é aquele que ele é um filho amado e é corrigido por algo que ele errou, talvez, ou a questão dele não saber algo, ele ainda não aprendeu algo. Eu acho que a gente nem tem que entrar nesse mérito de quem é bom cristão, né? Porque cada um vai puxar a corda para o seu lado, né? Aquele que é dizimista fala, o bom cristão é dizimista. E o que não é dizimista vira e pensa, nossa, então eu não sou um bom cristão. E aí o que isso traz? Culpa, condenação e vergonha. A gente não trabalha com isso, sabe? Deus não está querendo que a gente aponte o dedo, ele está querendo que a gente aponte o caminho. Então, assim, quer ensinar? Não ensine se exaltando. Esse é o melhor ponto. Você não tem que falar assim, nossa, eu sei fazer. Vamos comigo, acho que dessa forma é melhor. Então, tipo, não existe esse lance de, o bom cristão já venceu XYZ, o bom cristão está caminhando com Jesus. E para onde Jesus está indo, ele está indo junto. Esse é o bom cristão, que é o discípulo de Cristo. Agora, se ele já venceu todos os problemas, ou se ele está no caminho para vencer, se ele já é o mais obediente, ou se ele ainda não é, isso não faz ele melhor ou pior do que as outras pessoas. Já que você entrou nesse ponto, agora eu também já quero te perguntar, porque eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre isso. Porque muita gente que está lendo o livro, elas lideram um grupo, elas têm umas pessoas que lideram, conversam com elas, ou lideram um grupo de jovens. Existe uma maneira de usar o seu livro para essa liderança, tipo, aplicar o livro nessa liderança? Então, algumas igrejas, amigos meus e tal, eles fizeram clube da leitura. Achei muito legal. Eu aconselho muito a fazer. Eu aconselhei aqui a galera da minha igreja a ler um capítulo por dia. Vai dar fome de você continuar lendo, que tem alguns capítulos até que são bem curtinhos, mas eu acho que para guardar bem
aquele conceito, é ler um capítulo e aí faz uma chamada online com aquele teu time, com aquele grupo que você lidera e bate um papo sobre aquilo, ouve todo mundo, ouve o que eles mais gostaram, o que eles mais souberam, aprenderam de Deus. Pula o domingo, que domingo todo mundo já tá na igreja, não precisa ter mais uma chamada só para falar do livro. Então, nos dias que não tem nada, é dia de leitura. E aí você faz isso vai te dar vínculo com o teu time de jovens e adolescentes, isso vai crescer muito o teu relacionamento com eles e também vai dar uma base bíblica bem poderosa para eles saberem quem Deus é, quem eles são, né? E outra, o livro não tem respostas para tudo. Apresenta uma parte de Deus Pai, mas não tudo. Apresenta uma parte do Deus Filho, mas não tudo. Apresenta uma parte do Deus Espírito Santo, mas não tudo. Então, esse apontamento que eu faço é só para que os teus jovens adolescentes eles caminhem para algum lugar. Mas tu pode caminhar com eles junto para esse lugar e ir adiante, com certeza. O livro Overflow, ele fala sobre o transbordar, mas você traz muito o principal ponto da identidade. Como você enxerga isso de identidade no meio dos jovens e adolescentes, essa questão da identidade assim, em si? Né? Tá uma confusão. Tá uma confusão, a galera tá meio perdida, né? Principalmente aqueles que não têm Jesus. Dentro da igreja a galera tá perdida. Fora da igreja a galera está completamente perdida. E aí a gente precisa voltar nesse assunto. E a gente precisa voltar nesse assunto para estabelecer um fundamento. Então, daí construir. Né? Às vezes a gente quer construir grandes grupos, a gente quer construir grandes coisas, né? Uma conferência, não sei o quê. Só que a gente não está dando para os nossos liderados ali o básico que é quem eles são, né? Identidade é o princípio para qualquer pessoa. Quando você é bebê, a primeira coisa que tu vai aprender é o teu nome, porque toda hora te chamam desse nome. Então, identidade é a mesma coisa. Toda hora a gente vai ter que reforçar quem aquela pessoa é. O novo convertido, ele precisa dessa base. E aí, eu acho que tá toda uma confusão e eu acho que os líderes precisam voltar para esse assunto, ler sobre isso. Não é só o meu livro, tem vários livros que tratam disso. Eu acho que conversas saudáveis sobre identidade, quem tu pensa que é, como tu se vê, são coisas importantes para um discipulado. Essas perguntas me salvariam de muitas coisas. Eu já compartilhei, não sei se num podcast, mas eu lembro de uma vez que eu tive um encontro com Deus, algo assim, que eu me vi adolescente. Eu já tinha 20 e poucos anos e me vi adolescente, assim. Era para você se imaginar como você se vê diante de um espelho. E eu me vi adolescente. Naquele momento eu vi que tinha um problema comigo. Falei, cara, tem um problema muito sério. Como que eu sou adolescente ainda se eu já tenho 20 e poucos anos? Tá tudo errado. Então eu vi que problemas do passado, traumas, algumas coisas, me travaram na adolescência e eu não avançava dali para um lugar de maturidade. E eu já tinha idade, eu tinha conhecimento, mas eu não tinha maturidade, porque minha cabeça não acompanhava. E aí, depois de um tempo, eu tive outro encontro com Deus. E quando eu me vi no espelho, eu já me vi um jovem adulto. Eu não me vi aquele adulto, assim, velho, barbado e tal, né? Tipo, pai de família, eu não vi. Mas eu já vi um jovem adulto. E eu me comemorei tanto que Deus estava me mostrando que eu já tinha avançado, sabe? Então, é muito importante essa pergunta. Como você se vê? Quem a tua alma diz que é? Isso é importante. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, como é que tu se vê no teu interior? E isso vai revelar muito sobre você, também vai revelar muito dos enganos que você acredita ainda sobre você, para que Deus consiga corrigir a rota. Isso é muito bom, isso que você trouxe. E ao fim do livro, você traz uma ação muito clara, né, para dar um passo, continuar essa caminhada. Então, já que a gente está aqui, aproveitar esse momento para perguntar se tem algo a mais vindo aí, né, após esse livro, etc. O que tem de novidade, o que você pensa? Então a gente está projetando a comunidade Overflow, como que ela vai ser estruturada, como isso vai se dar, tudo que vai se, como isso vai ser sustentável para nós, né? Porque a gente tem toda uma responsabilidade com a igreja local e o GFQ Rio também. E aí, tipo, como que a comunidade Overflow vai se perdurar? Eu acredito que vem outro livro aí, principalmente ali pro Summer Camp de 2026. Eu quero lançar um livro pra galera que vai estar ali, mas também quem tiver de fora e quiser comprar, talvez vai ter para vocês também, mas eu quero lançar um livro com menor quantidade de cópias do que uma conferência, assim, mas eu quero lançar um para eles falando sobre o fluir. Eu falei sobre transbordar, agora é sobre o flow só, sem over. Mas sobre o fluir, e a ideia é sobre intimidade com Deus,
ouvir a voz de Deus, dons do Espírito Santo, que é uma coisa que a gente trata muito no nosso retiro de carnaval. Então, faz todo sentido para mim escrever um livro sobre isso para aquela galera que vai estar ali, porque é uma galera muito interessada no fluir. Então, eu quero abençoar eles dessa maneira. E para fechar, se alguém que terminou de ler o seu livro virasse para você e te perguntasse o que fazer com tudo isso agora, o que você responderia para ela? Transborda. Vive, sabe? Tipo, compartilha as verdades que você recebeu, fala com alguém, faz alguma coisa. Não fica parado, tipo, não retém isso. Porque tudo que a gente retém apodrece, né? Morre conosco. Então, o mais importante é a gente transbordar. Uma coisa que a minha esposa falou pra mim, acho que foi ontem, ela falou assim, que ela estava lendo Salmos, e aí fala, né, que a pessoa que ela é generosa em compartilhar, ela vai prosperar e tudo vai dar certo. Ela vai as coisas que ela projeta para a vida dela vão ser abençoadas e tal. E ela estava falando, quando eu li isso, eu lembrei de você. E eu sou essa pessoa e eu quero que você também seja. Não guarde nada para você, porque só tem como entrar mais se alguma coisa sair, né? Tem hora que chega no teto ali. Então, ou sai para chegar coisa nova, para chegar mais de Deus, ou você não recebe mais nada. Então, terminou de ler, compartilha, transborda da maneira que você conseguir. Se for na internet, se for num grupo pequeno na sua igreja, se for com uma pessoa só, você já está transbordando. E isso vai muito também da própria ideia que a gente trouxe da semente. Se você receber uma semente, você planta ela e ela cresce, vira uma árvore e dá fruto, para ela dar mais fruto, você tem que tirar os frutos e dar para as pessoas. Né? Ou, se for pelo outro lado, quando você não tira os frutos, uma hora vai apodrecer e cai. Né? Aí você apodrece e a partir dali eu tenho total certeza que a árvore talvez ela não vai dar vai estar no mesmo nível de frutificar igual antes, porque ela já frutificou 100% e não foi bem usado. Então, acho que depois dali, ela acaba perdendo um pouco a eficiência e, cara, isso também pode acontecer com você. Então, tudo que você tiver, compartilhe, cara, transborde, porque isso é muito importante, não só para você, mas para todas as outras pessoas que estão nessa mesma caminhada de transbordar, de conhecer quem Deus é, quem elas são. E se você já está um pouco à frente nisso, você já pode ajudar elas guiando o caminho, como o próprio Pablo falou, não apontando o dedo, mas apontando o caminho, né? E uma novidade que a gente já quer trazer aqui para vocês agora, provavelmente vocês já sabem, né? Mas é que o livro já está totalmente online sendo vendido. Sim, se você comprar 2, já não tem frete. Exatamente. Então, vai lá no Mercado Livre, compra 2 livros, não compra um só não, compra 2. A gente vai mandar para vocês, chega rapidinho pelo Mercado Livre, 2 não tem frete. Pelo menos para mim apareceu sem frete, o Pedrinho também testou e ficou sem frete, então compra. Não tem problema você emprestar o livro, tá? Eu quero vender todos, sim, quero, mas o mais importante é a mensagem ser compartilhada. Então, compra os 2 e empresta para 20 pessoas lerem. Faz igual a história do Lucinho, que ele diz que a menina leu tanto que as páginas soltaram e ela começou a emprestar as páginas. Então, empresta até cair tudo e eu te vendo outro de boa. Mas é isso, gente. Já junta com a galera, faz o seu clube do livro, aproveita que, cara, tem frete grátis quando você pede mais de um, e aí você não seja egoísta de só você ter o livro. Combina com alguém. Exatamente. Da mesma maneira, quando a gente vai tirar foto, todo mundo faz o sinal de quadrangular aqui, que é o quadro, etc. Todo mundo, quando for tirar foto, tira foto com o livro, que é um ótimo livro para você começar, e não quer dizer que o clube do livro tem que morrer. Tipo, começou com esse livro e tem que terminar esse livro. Não. Tem muita coisa boa aí que você pode ler. Exatamente. Né? Tem o livro de João Pedro, compra os outros livros e leiam. E agora, outra coisa, me marca quando vocês estiverem lendo e conta pra mim quando vocês terminarem ou quando Deus falar algo com vocês, me conta no Instagram. Isso me motiva tanto a continuar, gente, vocês não têm noção. Né? Eu já chorei muito lendo as coisas que me mandaram. Então, por favor, não me deixe ficar sem saber o que você está achando, o que você está sendo ministrado pelo livro. Beleza? É isso, né? Sim. E só um adendo para... Sim, vou continuar falando. Só um adendo para essa questão, isso para mostrar que o que vocês compartilham também é muito importante, porque pessoas já se interessaram em comprar um livro pelo compartilhamento de vocês, pelo testemunho de vocês. Tem 2 pessoas que compraram porque alguém postou. Ela nem sabe quem eu sou, mas ela comprou porque alguém postou uma página e falou, cara, essa página aí me marcou. Que livro é esse? Aí
a pessoa compartilhou. Então você já está transbordando, mesmo Verdade. sem ter terminado Já é o livro. overflow Né? isso. Então, cara, continua dessa maneira, porque você está no caminho certo. Né? Então é isso. Grande abraço aí. Até o próximo Overflow Podcast.